Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, graças a Deus, aqui estamos com mais uma aula para a nossa escola bíblica dominical deste terceiro trimestre de 2023 para classes de jovens e adultos da nossa EBD. Nós estamos, nesta oportunidade, estudando o livro de Josué. E agora nós chegamos à lição de número 3, graças a Deus por isso, né? Com o título Josué envia 2 espias a Jericó. Nós temos aqui uma passagem bíblica muito interessante, da qual nós vamos extrair também algumas lições para cada um de nós aí no nosso dia a dia. Nós temos uma proposta de leitura bíblica que se encontra em Josué capítulo de número 2, o verso 1 até o versículo 9, que vai ser feito agora neste primeiro tópico, e em seguida nós teremos outras leituras também. O texto nos diz o seguinte: E enviou Josué, filho de Num, 2 homens, desde Sitim a espiar secretamente a terra, dizendo: Andai e observai a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Então deu-se notícia ao rei de Jericó, dizendo: Eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Pelo que enviou o rei de Jericó a Raabe, dizendo: Tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Porém aquela mulher tomou a ambos aqueles homens e os escondeu, e disse: É verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. E aconteceu que, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram. Não sei para onde aqueles homens se foram. E depois, após eles, depressa, porque vós os alcançareis. Porém ela os tinha feito subir ao telhado e os tinha escondido entre as canas do linho que pusera em ordem sobre o telhado. E foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho do Jordão até os vaus. Fechou-se a porta, e havendo saído os que iam após eles, e antes que eles dormissem, ela subiu a eles sobre o telhado e disse aos homens: Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. Aqui está a nossa primeira leitura do texto sagrado para a nossa meditação. Nós temos um texto áureo que se encontra no verso de número 24 deste capítulo. E disseram a Josué: Certamente o Senhor tem dado toda esta terra nas nossas mãos, pois até todos os moradores estão desmaiados diante de nós. Seguindo o padrão da nossa escola bíblica dominical, nós temos um sumário
que nós estamos seguindo. Com uma introdução, nós temos aí 3 tópicos, tá bom? Um primeiro, a estratégia de Josué para a conquista de Jericó, verso 1 até o verso 9. O segundo, Raabe alcançado pela graça de Deus, verso 10 até o 14. E por fim, a súplica de Raabe por si mesma e por sua família. E assim concluiremos também a nossa lição. Seguindo aqui, nessa lição de número 3, Josué envia 2 espias a Jericó. Nós temos a nossa introdução, que diz: 2 homens de Israel são enviados a Jericó para espiar a terra e trazer informações a fim de que Josué preparasse uma estratégia de guerra para a sua conquista. Em meio aos projetos humanos, no entanto, percebe-se o agir de Deus, tanto no livramento de morte dado aos espias, como no projeto de Deus na salvação de uma mulher prostituta e de sua família. O texto também nos mostra que, em meio ao juízo, há também a operação da graça, que é manifestada por meio da fé no socorro de Deus. Muito bem, nesta introdução, aqui já começamos a destacar como que o homem, muitas das vezes, ele faz os seus planejamentos e como Deus, ele através do dia a dia, no decorrer aí da história, o Senhor também, ele vai fazendo parte e aí vai se cumprindo os seus projetos e os seus planos no meio de tudo isso que está aí acontecendo. E nesse, então, espaço de tempo, nós temos como que Deus ele permitiu que esses homens acabassem ali numa casa de uma prostituta, e foi um meio pelo qual esses homens escaparam aí da morte, né, de serem condenados ali naquela cidade, e ao mesmo tempo também uma oportunidade para aquela mulher alcançar aí a salvação daquele juízo de Deus, tá bom? E na última oração nós colocamos para vocês que nesse juízo de Deus há também a operação da sua graça maravilhosa. Isto vai ser algo recorrente no livro de Josué. Ou seja, nós sempre estaremos repetindo com vocês este ponto, que Deus ele traz juízo sobre a terra de Canaã. Neste momento nós estamos aqui com uma parte que é Jericó, mas o juízo de Deus vem sobre toda a terra de Canaã, ou seja, sobre os amorreus. Mas em meio a esse juízo, em várias outras oportunidades, nós veremos também aí a manifestação da graça maravilhosa do Senhor, concedendo a um coração pecador a fé, para que por meio dela possa ir alcançar o socorro de Deus. Vamos ver isso então na nossa lição. Nós temos aqui o primeiro tópico dela, que é a estratégia de Josué para a conquista de Jericó. Verso 1 até o versículo 9, que eu já fiz a leitura, e agora nós vamos entrar já no nosso comentário aqui do nosso material de classe. E lemos o seguinte: Israel estava acampado em Sitim, um lugar situado a leste do Jordão, nas planícies de Moabe, última etapa da caminhada antes de entrar na terra prometida. Em primeiro plano, 2 homens são enviados para trazer informações importantes para a elaboração de uma estratégia para a conquista de Jericó. Porém, eles são descobertos pelos moradores, mas conseguem se refugiar em uma casa que pertencia a uma prostituta, a qual os protege durante aquela noite que poderia ter sido a sua última. Muito bem, meus amados irmãos, nesse primeiro ponto, então,
a elaboração de uma estratégia para a conquista de Jericó, e então Josué envia esses 2 homens até aquele lugar. O propósito era trazer notícias, informações importantes, para que Josué, o comandante aí do exército do Senhor, pudesse elaborar aí uma forma de chegar até lá. No entanto, eles percebem aqui que os projetos de Deus estavam bem além do que eles estavam então planejando, não é verdade? O Senhor é que estava preparando a sua estratégia. Em meio àquela destruição, o Senhor estava visualizando uma mulher ali para salvar. É isso que nós estamos observando aqui em nossa leitura. Na continuidade aqui da leitura do nosso material de classe, acontece que a narrativa faz muito mais que contar a história de uma estratégia humana de guerra. Na realidade, o propósito principal é mostrar como uma mulher prostituta alcançou a graça e a misericórdia de Deus em meio ao iminente juízo sobre aquela cidade. Bem sei que o Senhor vos deu esta terra e que o pavor de vós caiu sobre nós e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. Isso aí é o verso de número 9. Aquela mulher tinha convicção de que a sua cidade seria totalmente destruída pelo Deus Todo-Poderoso. Aliás, não somente ela, mas todos que ali moravam. Como lemos no verso de número 10, eles haviam ouvido a respeito dos feitos de Deus no Egito e do que Deus havia feito com os amorreus. Isto aqui nós temos do próprio testemunho da mulher. Ela conta para esses homens este fato que havia chegado até eles ali. Nós não sabemos como eles alcançaram essa informação, né? Mas é certo que ela chegou até eles, né? De repente, algum dos forasteiros que foram levando a notícia, mas ela chega até ali Jericó. E Jericó é aquela primeira cidade. E quando eles ouviram, então, agora eles estão apavorados e desmaiados diante do exército de Josué. Grande exército, homens que outrora estavam escravizados, que nunca se formaram como um exército poderoso na terra, mas ali o que apavora aqueles homens não é na realidade o exército em si, mas a presença de um Deus forte, de um Deus poderoso, de um Deus grandioso. Eu serei bastante repetitivo com vocês em nossas lições do livro de Josué, no tocante a isto, que os inimigos do povo de Deus, eles não temem, na realidade, o povo em si, mas todos eles sabem que existe no meio daquele povo, ainda que um povo pequeno, insignificante, mas existia no meio deles a presença de um Deus poderoso, um Deus que eles não conheciam, porém já tem notícia, já sabem dos seus feitos, né? Então cai um temor muito grande no coração dos povos por onde aí está passando Israel. E Jericó é a primeira cidade, então, aqui dentro da terra de Canaã, que vai sentir, então, este temor. No nosso outra parte do parágrafo, com isso chegaram à conclusão, os moradores de Jericó, de que eles também não escapariam, o que era verdade, pois Deus já havia dado ao seu povo aquela terra muito tempo antes. Bastava apenas se completar o tempo conforme dito a Abraão, ou Abrão, e a quarta geração tornará para cá
porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Gênesis capítulo 15, verso 16, depois o verso 18 até o verso 21. Agora, nos dias de Josué, esse tempo se completara, e Deus então agiria para que se cumprisse a sua palavra. Percebemos que o povo inimigo teme a Deus. Agora, o quanto o Senhor, ele é temido pelo seu próprio povo. Como que é isso? Eu vou deixar essa pergunta aqui no ar por hora e nós vamos desenvolvendo aí a nossa lição ou as nossas lições, e esse questionamento aqui, por certo, ele vai sendo respondido aí conforme nós vamos avançando no nosso estudo. No nosso segundo tópico, nós temos aqui: Raabe é alcançada pela graça de Deus. Agora o verso 10 até o versículo de número 14 na tela para vocês, e nós vamos fazer a leitura. Porque nós temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito. E o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, a Seom e a Og, que estavam da além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, pois que vos fiz beneficência, que vós também fareis beneficência à casa de meu pai. E dai-me um sinal certo, de que dareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e as minhas irmãs, com tudo o que tem, de que livrareis as nossas vidas da morte. Então aqueles homens responderam-lhe: a nossa vida responderá pela vossa, até o ponto de morrer, se não denunciardes este nosso negócio. E será, pois, que dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de beneficência e de fidelidade. Antes de fazer a leitura do parágrafo do nosso material de classe, quero que você destaque, principalmente você que é professor da Escola Bíblica Dominical, você destaque aí esse versículo que, lido, o verso de número 11, ouvindo isso desmaiou o nosso coração, e ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Então eles tiveram conhecimento ali do que o Senhor já havia feito lá no Egito, como o Senhor havia operado lá, também aberto o Mar Vermelho diante do povo de Israel, e também Seom e Og, tá? Os 2 reis aí dos amorreus. Tudo isso aqui são notícias a respeito dos feitos de Deus que chegaram até a região de Canaã e alcançaram ali a cidade de Jericó, onde agora Israel está prestes a adentrar, né? Então vamos seguir no nosso material de classe. No nosso segundo tópico, portanto, Raabe é alcançada pela graça de Deus, nós lemos: é o conhecimento do que o Deus dos israelitas fez por eles que deixa o povo de Jericó desmaiado. Porém, enquanto todos na cidade estão se ajeitando para não morrer, Raabe está se agitando aí na contramão, ajeitando-se para viver. Para o povo da cidade, a presença dos israelitas tinha cheiro de morte, mas para Raabe era uma oportunidade de vida. Tal mensagem se encontra no texto de Paulo aos Coríntios, onde o apóstolo diz que a mensagem do evangelho tem se propagado pela terra
anunciando tanto o juízo para os incrédulos como a graça de Deus para os que creem. Isso está em 2 Coríntios capítulo 2, verso 16. Daqui a pouquinho eu faço a leitura com vocês, mas antes, destacando aí a reação do povo diante de uma mensagem de destruição. Então a mensagem chega até a terra de Canaã, como eu já disse, principalmente aqui agora em Jericó. Todos têm conhecimento de que estão diante de um iminente perigo, de um juízo de Deus, e sabe que o Deus de Israel é um Deus poderoso e que realmente vai cumprir aquilo que eles ouviram. Mas como esse povo reage diante dessa notícia? O povo normal, o natural, como que eles estão se preparando para este evento, para este momento? E Raabe, qual é a sua reação diante desta situação? Muito bem, meus irmãos, nós temos aqui a notícia alvissareira, nós temos aqui o evangelho, nós temos aqui nessa passagem a essência da pregação, da palavra do Senhor na face dessa terra. É a mesma coisa, nós estamos estudando Josué e desde então o Senhor já vem mostrando como ele faria no final dos tempos, num juízo final. E aqui no livro de Josué nós já temos em figura o que Deus está fazendo aqui no plano físico, mas já mostrando o que ele faria lá adiante, até diante de nós mesmos, né? Porque nós estamos aí pregando o evangelho, avançando na pregação e anunciando a destruição de todas as coisas. Haverá um dia em que o Senhor Jesus vai se manifestar, trazendo juízo sobre a face dessa terra. E esta mensagem também da mesma forma, e agora colocado no material de classe, ilustrada aí no que Paulo escreveu aos Coríntios, na sua segunda carta, no capítulo de número 2 e o versículo de número 16. Então nós lemos o seguinte, vou ler o 15 também. Porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo nos que se salvam e nos que se perdem. Para estes, ou seja, os que se perdem, certamente cheiro de morte, para a morte, mas para aqueles, os que se salvam, cheiro de vida para a vida. E para estas coisas, quem é idôneo? Fica aqui o destaque desta situação no meio do povo na face da terra, quando o evangelho ele também chega até as pessoas. Então nós temos um grupo bem grande, a maioria, que não acreditam naquilo que está sendo pregado. Porém, existem alguns que são alcançados pela graça de Deus. Então, para aqueles que são alcançados, o evangelho tem cheiro de vida. Como para Raabe aqui. Ela viu nessa situação uma oportunidade de vida, de salvação. E ela correu para alcançar esse favor de Deus. E, conforme nós vamos continuar aqui a leitura, ela alcançou. Em Romanos, capítulo 10, verso 17, de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. E é exatamente o que ocorreu na vida de Raabe. Ouvir sobre os feitos de Deus é o mesmo que ouvir a sua palavra, que gerou nessa mulher algo sobrenatural, a fé. Paulo, aos Efésios, registrou que a fé não nasce do homem, mas é dom de Deus. Ou seja, não é uma atitude terrena, e sim espiritual. Notemos que todos na cidade ouviram a mesma notícia, mas somente a mulher prostituta, vou melhorar a minha leitura, mas somente a mulher prostituta Deus se manifestou. Muito bom isso aqui, a gente observar que a notícia chega para todos, mas a atitude de fé é somente para aquele
coração que o Espírito do Senhor regenera. E aí, regenerando esse coração, nasce ali a fé. E a fé é um dom de Deus, dado para o homem, para que este passe a crer na salvação que há, no caso aqui de Josué, uma salvação que há da parte de Deus preparado. E é exatamente o que é gerado no coração desta mulher. Num primeiro momento, todos estão na mesma situação, condenados. Agora, no coração, como o coração desta mulher aqui, onde há um agir de Deus de uma forma especial, aqui há a oportunidade de salvação. E ela abraça realmente, e ela vai dar demonstração, ela vai mostrar isso aqui, que está dentro dela, de novo, há algo novo dentro dela, que é a obra que ela praticou de esconder os espias e após isso, então, rogar pela sua vida e pelos da sua família. Continuando aí a leitura do nosso material de classe nesse segundo tópico, a graça de Deus na vida de Raabe foi tão poderosa e notória que ela agiu contra o seu rei, arriscando ser condenada à morte. É indiscutível que aquele em cujo coração a fé nasce, agirá totalmente contrário ao seu costume antigo. São as obras que vão demonstrar que houve uma real mudança interior e também testificar da viva esperança que agora há nele de ser salvo no juízo vindouro. Dessa forma, Raabe esconde os espias, pois sabia que eles eram portadores da salvação que ela almejava para si e para a sua família. Aqueles homens, para os demais, eles eram portadores de uma notícia ruim, de destruição, de juízo. Mas para Raabe, percebam, eles são portadores de salvação, de uma oportunidade de vida. Seguindo o sumário da nossa lição de número 3, Josué envia 2 espias a Jericó. Chegamos ao nosso terceiro tópico, que diz a súplica de Raabe por si mesma e por sua família. Verso 15 até o verso 24, que nós vamos fazer a leitura. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porquanto a sua casa estava sobre o muro da cidade, e ela morava sobre o muro. E disse-lhes: Ide-vos ao monte, para que porventura vos não encontrem os perseguidores, e escondei-vos lá 3 dias, até que voltem os perseguidores, e depois ide pelo vosso caminho. E disseram-lhe aqueles homens: Desobrigados seremos desse teu juramento que nos fizeste jurar, se vindo-nos à terra, não atares este cordão de fio de escarlata à janela onde nos fizeste descer. E se não recolheres em casa contigo a teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a família de teu pai, será, pois, que qualquer que sair fora da porta da tua casa, o seu sangue será sobre sua cabeça, e nós seremos sem culpa. Mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue seja sobre a nossa cabeça, se nele se puser a mão. Também, se tu denunciares esse nosso negócio, seremos desobrigados do teu juramento que nos fizeste jurar. E ela disse: Conforme as vossas palavras, assim seja. Então os despediu, e eles se foram, e ela atou o cordão de escarlata à janela. No comentário aqui do material de classe, nós podemos ler o seguinte: após esconder os espias israelitas e perceber que o perigo já havia cessado, a mulher apresenta o seu pedido àqueles homens, fazendo-os jurar que dariam
a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e minhas irmãs, com tudo que tem, e de que livrareis as nossas vidas da morte, que é o verso 13. Esta súplica já é resultado da regeneração operada em seu coração, de acordo com Romanos 10, 13, que diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Olha o processo que ocorre no agir de Deus na vida do ser humano. Nós vemos aqui, na vida de Raabe. Então, primeiro, ela está condenada à morte junto com todos os homens daquela cidade. Depois, nós temos a notícia chegando então àquele lugar da destruição. E como aqueles homens recebem? E como Raabe recebe? Quando recebe, ela então é regenerada. Ela tem a operação da palavra de Deus que gera nela fé, conforme Romanos 10, 17. Gerou fé no seu coração, agora ela vai ter um comportamento totalmente diferente dos demais. Ela corre em busca de salvação. E a salvação onde se encontra? Ora, no caso ali, eram os dois espias. Ali estava presente a oportunidade de salvação. E tudo que aqueles homens, então, pedem para ela, ela está disposta a cumprir com aquelas regras. Isto também é uma operação de fé. São as obras que acompanham agora a fé que existe no coração dessa mulher. Ela age de forma totalmente diferente dos demais daquela cidade. Seguindo ainda a parte dessa nossa leitura, como dito acima, o milagre da regeneração já havia acontecido. Necessitava agora se materializar. E Raabe sai da sua zona de conforto e age em busca daquilo que pulsava agora dentro de si, e não quer somente para ela, mas também para seus familiares. Na atitude da mulher fica claro que o mesmo Deus que traz o juízo prepara também a salvação. Me ocorre agora, neste momento, com vocês aqui, não está no material, mas podem aí fazer anotação, se acharem por bem, no caso ali de Paulo e Silas, quando estavam ali no cárcere, e aquele carcereiro, ele alcança também a graça de Deus, o favor de Deus e a salvação. No que diz respeito ali à atitude, quando eu leio aqui que ela, a partir do momento que ela é regenerada, e o próximo passo era confessar, tá bom? E quando ela confessa ali o favor de Deus, o juízo de Deus, e busca em Deus o favor, a salvação, confessa que Ele é o Senhor, né? Então quando ela invoca o nome do Senhor, ela é salva. Mesma coisa então, naquela ocasião, o carcereiro. É um exemplo que eu estou dando, e existem N exemplos aí dentro da Sagrada Escritura, que você, como professor, vai poder utilizar. Mas naquele momento, o carcereiro também invocou o nome do Senhor e ainda fez a pergunta para Paulo e Silas: senhores, o que eu devo fazer para alcançar a salvação? Então é uma pergunta que é feita e respondida, e ele vai fazer conforme aquilo que Paulo e Silas ali apontam para ele. Qual que é o resultado? Salvação. Então ele vai ser batizado, tanto ele quanto também a sua casa. Ou seja, confessando a Cristo ali no caso, né? No caso do carcereiro. Confessa a Cristo, confessou o Senhor, vai ser salvo. Agora, para confessar, para realmente reconhecer a Cristo como Senhor, é necessário que o Espírito Santo haja operado no coração do ser humano, trazendo para ele esta regeneração. Continuando aqui no último parágrafo da nossa lição, como sinal de que o acordo havia sido aceito, os espias mandam Raabe amarrar um fio de escarlata
na janela de sua casa, pela qual eles haviam descido e escapado para fora da cidade. Assim, quando a destruição chegasse ao povo de Jericó, esta casa seria identificada pelos israelitas e Raabe, bem como seus familiares acolhidos dentro dela, seriam poupados e não pereceriam com o restante da cidade, numa alusão ao modo como os próprios israelitas foram salvos da destruição do Egito. Isto é um testemunho de como, num tempo em que, pela lei, esta mulher deveria ser impedida de entrar na congregação do povo de Israel, não apenas foi redimida e acolhida no meio do povo eleito, mas também grandemente honrada ao entrar para a linhagem da qual se levantaria o rei de Israel, Davi, e finalmente o próprio Messias, conforme nós lemos aqui. E Salmão gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou de Ruth a Obed, e Obed gerou a Jessé, Jessé gerou ao rei Davi. Isso aqui, a genealogia de Jesus, escrito em Mateus capítulo 1, versos 5 e 6, e o verso de número 17. Este parágrafo, que é o último da nossa lição, porém o mais importante. Então, se você, professor, vai se deter, olha, se prepare para se deter neste aqui. Então, como eu venho fazendo com vocês, passando de uma forma bem rápida aí, sem deixar nenhuma explicação nos demais tópicos e parágrafos, mas este aqui, então, se for parar, pare aqui. O último. E aproveite, não deixe apenas 5 minutos faltando para a tua aula, não. Já se prepare para este último parágrafo, para que reste para você, quando você chegar aqui, esteja faltando para você aí, no mínimo 15 minutos da tua aula. Se é que é possível isso, né? Mas, aqui, o fio de escarlata está no material de classe aqui escrito que eles, espias e o exército, eles avistariam aquele fio de escarlata e ficaria ali um marco, que seria então o lugar que eles poupariam. Acontece o seguinte, eles não sabiam como eles entrariam na cidade de Jericó. Isso é muito interessante, irmãos. Mas ela vai fazer, ela coloca ali, e olhe, quando o Senhor Deus adentra com seu exército, destrói ali os muros, né? Vai implodir aqueles muros, ficou aquele sinal ali para o exército de Josué, ficou um sinal para o exército espiritual do Senhor. O próprio Deus, ele viu aquele sinal, todo o muro da cidade de Jericó vem abaixo, menos aquela parte onde está o fio de escarlata. Aqui, como dito na lição, é uma alusão lá ao Egito, de também a marca do sangue do cordeiro. Quando eles sacrificaram, à tardezinha, né? Aquela tarde, depois de adentrar a noite, à meia-noite passa o destruidor, e o destruidor, ele vem e vai acertar ali uma casa onde há o primogênito, né? Vai haver morte nas casas ali no Egito, e o destruidor não sabe identificar entre casa egípcia e casa israelita. O que ele tem como ordem é de respeitar ali onde existe a marca do sangue, e onde existe a marca do sangue ele passaria por cima. E ele passa por cima por quê? Porque ali já havia acontecido uma morte, já havia morte ali, então ele passa por cima. Não tem necessidade de morrer mais ninguém ali, pois um já morreu. Então ele passa por cima e vai para a próxima, e vai para a próxima. Isso no livro de Êxodo nós aprendemos que é um símbolo maravilhoso, né? Que na nossa vida já existe um que morreu por nós. Portanto, não há mais morte aqui, porque Jesus já morreu por nós. Essa é uma explicação muito boa lá na aula de Êxodo, capítulo de número 12.
Mas aqui faz alusão. Existe essa marca, e onde existe a marca, ali, exatamente ali, o Senhor não vai colocar os seus, desculpe a minha pobre expressão, os seus explosivos. Ele vai implodir todo aquele muro, menos aonde está ali a marca da escarlata, né? O fio de escarlata ali marcando. E quando aquele exército chega, eles correm para a casa, então, de Raabe. Qual que foi a surpresa? Eles não só precisariam daquele fio para marcar a casa da mulher, agora eles já sabem, a única que ficou, todas foram derribadas, todas foram destruídas, que estavam sobre aqueles muros, menos a casa de Raabe. Então, Raabe seria uma casa que não se misturaria com as outras. Mas o fio de escarlata é um símbolo, é uma figura muito importante aí para a gente perceber. E naquele momento, então, ela foi livrada e ela foi salva dessa destruição. E mais do que isso agora, ela passa a fazer parte. Ela não só não é destruída, porque ali todo o povo passou a fio de espada. A ordem de Deus era para destruir tudo, desde o que mamava até o mais velho, desde o animal até o homem, não escapar nada, nada, absolutamente nada. Era destruição total. Isso é estranho para você? Pois se aperceba de que no final dos tempos, né, no último dia, isto será uma realidade também na face dessa terra, tá bom? Está reservada, como diz Pedro, entesourada aí para o dia do juízo final, em que vai haver destruição. Agora, ela não somente foi poupada, mas Deus ainda faz algo a mais. Ela vai fazer parte do povo de Deus. Ela vai habitar no meio do povo israelita. E mais para frente nós temos então Mateus. Ela vai entrar numa genealogia importantíssima, que é de onde o Senhor Jesus Cristo humanamente vai nascer. E percebam, uma prostituta, diante dos olhos dos homens, desprezível, abandonada, esquecida, sem valor nenhum. Mas é esta que Deus dá uma oportunidade tão maravilhosa de salvação. Como que nós vamos terminar a nossa aula hoje sem tocar no assunto a respeito do amor de Deus pelo pobre, miserável pecador? Existe juízo de Deus? Sim, mas existe salvação. E a salvação é para quem? É para quem é certinho, bonitinho? Não. É para aquele que o Senhor olha para ele e esse acha graça diante dos olhos do Senhor. E não importa qual seja a qualificação dessa pessoa diante dos olhos dos homens, diante da sociedade. Pode ser a pessoa mais desprezível que for, mas para Deus, se ela tem valor, o Senhor vai salvá-la, o Senhor vai libertá-la. Esta é a mensagem do Evangelho. Preciso terminar a nossa aula, né? Então vamos à conclusão. Nessa lição fica claro que Deus tem o controle total da situação e que seus planos não podem ser impedidos. Embora a estratégia seja humana, visando algo que era material, em conjunto está Deus agindo no mundo espiritual para alcançar uma alma escravizada. E ainda permitiu que isto ficasse registrado para nos ensinar uma lição tão preciosa a respeito da sua salvação em meio ao juízo. Lição de número 3. Josué envia 2 espias a Jericó. Seguimos então o sumário da nossa lição com uma introdução. Primeiro tópico, a estratégia de Josué para a conquista de Jericó. Segundo, Raabe alcançado pela graça de Deus. A súplica de Raabe por si mesma e por sua família. E também lemos a nossa conclusão. O nosso texto áureo: e disseram a Josué: certamente o Senhor tem dado toda essa terra nas nossas mãos, pois até
todos os moradores estão desmaiados diante de nós. Josué capítulo 2, verso 24. Chegamos assim ao final da nossa lição. Que Deus continue abençoando cada um dos irmãos e lhes dê graça aí para a ministração diante da classe de EBD, jovens e adultos. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Primeiramente, quero agradecer a todos que sintonizam o nosso canal. Canal voltado principalmente à transmissão, à divulgação da Palavra de Deus. E ao encerrar o estudo desta noite, eu quero pedir a todos vocês, os que ainda não são inscritos em nosso canal, se inscrevam. Se inscrevam. Logo aí embaixo está aí a palavra inscreva-se. Clica nela. Somente isso. Se o estudo desta noite foi do teu agrado, você gostou, você concordou, clica aí no gostei. Gostei. Se você não gostou, é um direito seu. É um direito seu não gostar. Mas você pode manifestar isto. Para nós será importante isso. Saber que alguém não gostou. Clique no não gostei. Fácil. Não vai identificar você, nada. Simplesmente você vai expressar a sua opinião. Gostei, dedão para cima. Não gostei, dedão para baixo. E também pode, se você acha interessante compartilhar com seus amigos, compartilhe o nosso trabalho. Compartilhe. Aí embaixo, compartilhe. Você pode compartilhar no YouTube, pode compartilhar no Instagram, pode compartilhar no Facebook, pode compartilhar no Messenger, no WhatsApp. Vai simplesmente nos ajudar a crescer. Porque o nosso objetivo não é financeiro. Não é financeiro. Pode ver que os nossos trabalhos são todos sem fins lucrativos. Coopere conosco. Nos ajude. Temos também os nossos blogs, a nossa emissora na web, a Rádio Net Grata Nova. Tudo isso você encontra aí embaixo na descrição do nosso vídeo, do nosso estudo. Dá uma olhada, todos os endereços estão aí, junto à descrição dos nossos estudos. E eu agradeço, primeiramente a Deus, por tudo que Deus tem feito nesses anos que nós estamos trabalhando na internet. E a você, que toda semana entra no nosso canal. Deus te abençoe. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.